Leitura 343, Colossenses, 1 a 4, Projeto 365, 9 de dezembro de 2023. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses por ter recebido a notícia de que eles estavam incorrendo em graves erros. Epístolas paulinas. Os santos de Colossos estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos e práticas errôneas que ameaçavam sua fé. Os membros da igreja de nossa época enfrentam dificuldades semelhantes. Parte da importância dessa epístola reside em como ela expõe o que é falso e, ao mesmo tempo, salienta a divindade de Jesus Cristo e sua obra de redenção. Com o estudo do livro de Colossenses, os alunos podem converter-se mais profundamente ao Salvador e proteger-se para não serem enganados e não cederem ao pecado. Quem escreveu esse livro? A epístola aos Colossenses foi enviada por Paulo e Timóteo. Parece que Paulo escreveu sua saudação de próprio punho no final da epístola, o que nos faz crer que, para ajudá-lo, alguém, talvez Timóteo, serviu-lhe de escrevente na maior parte do texto. Quando e onde foi escrito? Paulo escreveu essa epístola quando esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo provavelmente escreveu a epístola aos Colossenses aproximadamente na mesma época em que escreveu as epístolas aos Filipenses, Efésios e a Filemon. Para quem e por que essa epístola foi escrita? Essa epístola foi escrita aos santos fiéis de Colossos, que fica no que atualmente é a Turquia. Paulo pediu que os santos colossenses passassem essa carta também aos membros da igreja em Laodiceia, que era uma localidade próxima. Paulo escreveu essa epístola após uma visita de Epáfras, o evangelista da igreja em Colossos. Epáfras disse a Paulo que os colossenses estavam cometendo grave erro, pois pensavam ser melhores que os outros por observarem cuidadosamente certas ordenanças exteriores, absterem-se de certos prazeres físicos e prestarem culto aos anjos. Tais costumes levavam os colossenses a crer que estavam se santificando. Julgavam também eles que entendiam os mistérios do universo melhor que os outros membros da igreja. Em sua carta, Paulo censurou-os, ensinando que a redenção é obtida somente através de Cristo e que devemos ser sábios e servi-lo. Quais são algumas características marcantes desse livro? Na Epístola aos Colossenses, Paulo refutou as doutrinas errôneas que estavam sendo ensinadas em Colossos, salientando a divindade de Jesus Cristo, sua missão redentora e sua preeminência, ou seja, de incontestável superioridade. Ensinou que Cristo é a imagem de Deus, o Pai, que é o Criador, o cabeça da Igreja, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e que é o Redentor. Ele é a cabeça de todo o principado e poder e cumpre sua missão divina sob a direção do Pai. Paulo fez um alerta quanto àqueles que ensinam que para tornar-se verdadeiramente espiritual é preciso submeter-se a rituais, festivais e dietas especiais. Ele ensinou que a maturidade espiritual e o conhecimento divino não se manifestam por meio dessas coisas, mas, sim, quando nos concentramos nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, eliminamos nossas iniquidades e desenvolvemos atributos cristãos. Paulo aconselhou seus leitores a permanecerem fundados e firmes no Evangelho, arraigados e edificados em Jesus Cristo, e confirmados na fé. Resumo: Paulo saúda os santos de Colossos e declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de todas as criaturas, o Criador e o Senhor divino e perfeito, de quem emana a harmonia do universo. Paulo exorta os santos a afirmarem a própria fé em Jesus Cristo. Paulo alerta contra o perigo de acreditar nas filosofias erradas e tradições dos homens, inclusive nas relativas à adoração de anjos e a submeter-se aos rigores extremos como forma de disciplina espiritual.
Paulo exorta os santos a concentrarem-se nas coisas celestiais, a abandonarem os pecados de sua antiga vida e a serem misericordiosos uns com os outros. Ensina-os a forma correta de adorar e dá conselhos a mulheres casadas, maridos, filhos, pais, servos e senhores, patrões. Ele encerra a epístola aos Colossenses com elogios, saudações, instruções finais e bênçãos.